Olá, meu nome é Juliana Garcia, eu sou do site Pedagogia para Concurseiros e nós vamos começar neste momento um vídeo com dicas para a parte dissertativa da prova. Antes de iniciarmos então a discussão desses aspectos, eu quero apenas alertar que eu não sou formada em letras e a intenção desse vídeo não é passar informações na perspectiva da língua portuguesa. Nós vamos tratar aqui sobre informações e sobre visões da parte específica, porque será ela que em 90% dos casos será cobrada na sua dissertação. Antes de eu passar então algumas dicas para você melhorar o seu desempenho nas provas, eu quero passar algumas informações que vai ajudar você a fazer pequenos ajustes na sua escrita. A primeira informação que eu tenho a passar então é que, diferente da universidade, onde nós temos que ter um posicionamento crítico, defender nossos ideais, na prova do concurso você tem apenas que passar a informação e, de preferência, a informação que a banca deseja. Então, se durante a sua prova você percebe que é utilizado Paulo Freire, Saviani e outros autores que remetam então ao marxismo, na dissertação, se ele cobrar qualquer assunto, a visão que ele vai desejar ou a leitura que ele vai fazer é numa perspectiva mais marxista. Então você tem que responder o que ele quer. Sim, eu sei, contraria tudo que a gente aprendeu na universidade, mas a prova do concurso, o objetivo é outro e nós temos que estar preparados para isso. Seguindo esse mesmo raciocínio, se durante a sua prova aparecer muitos conceitos da educação corporativa, principalmente se é uma prova para educação corporativa, o assunto que aparecer no final, ele quase sempre vai pedir uma abordagem empresarial. Mas você deve ter um meio termo, principalmente quando vai falar de educação corporativa, porque alguns assuntos só que vão pedir para você e ele vai dar um indício de que é a perspectiva empresarial. Se ele não der esse indício, você utiliza as abordagens convencionais. Mas se ele der esse indício, é isso que ele quer mesmo. Então, por exemplo, quando falamos sobre projeto político-pedagógico, a questão pode te pedir dentro de uma empresa é utilizado os conceitos de projeto político-pedagógico. Como você utilizaria esses conceitos na prática? Então, você vai ter que colocar ali as questões de projeto político-pedagógico numa concepção empresarial. Então, é importante você ler atentamente as informações, verificar o que a banca quer e escrever o que ela quer. A segunda informação que você precisa ter antes de começar a escrita do seu texto é quem vai ler. Durante a faculdade, durante vários momentos, nas nossas aulas, nós sempre falamos que nós devemos escrever um texto para o nosso leitor e não para nós mesmos. Mas o que acontece no concurso é que às vezes, e na verdade muitas vezes, nós tentamos utilizar uma linguagem muito rebuscada e termos pedagógicos, o nosso famoso pedagoguês, utilizando terminologias próprias e mostrando toda a nossa bagagem de conhecimento. E com frequência encontro pessoas que têm uma bagagem muito grande de conhecimento reclamando que ela tem o conhecimento. Ela sabe o que ela está fazendo, mas ela não consegue atingir notas altas durante a dissertativa e eu vou te explicar por quê. Essa pessoa, ela não está pensando em quem vai ler o texto dela. Ela está utilizando um monte de informações, ela está demonstrando todo o seu conhecimento, mas talvez a pessoa que está lendo o texto não tenha a compreensão que ela tem e não consegue acompanhar o seu raciocínio. Isso porque as bancas, assim como as universidades no vestibular, eles utilizam alunos ou da graduação ou da pós-graduação que vai fazer essa leitura. Nem sempre quem vai ler o seu texto é um pedagogo. Então, se você iniciar o seu texto utilizando terminologias específicas da pedagogia, assim como, por exemplo, uma pessoa que faz direito utilizar termos em latim muito rebuscados que fogem ao vocabulário que nós já estamos familiarizados, a pessoa vai ter dificuldade em compreender aquela ideia e talvez por isso ela assinale que você não respondeu a um dos critérios que ela tem na ficha dela quando você respondeu. É justamente nesse momento que às vezes você perde ponto por clareza. Se você é uma das pessoas que tem dificuldade em alcançar boas notas, provavelmente os seus descontos são quase sempre em clareza. A clareza está por isso, não é que seu texto não seja claro, é que para a pessoa que fez a leitura não era claro, e isso porque talvez ela não
seja da nossa área. Então, quando eu vou fazer a prova dissertativa, eu tenho em mente de que é um aluno de uma universidade ou mesmo de uma pós-graduação e talvez ele não seja um pedagogo. Se ele não é um pedagogo, eu tenho que arrumar um meio termo entre explicar aquela informação, mas de uma forma bem simples para que ele consiga absorver e identifique aquela informação logo no início. A terceira informação que eu vou te dar é como uma pessoa que fez correção de algumas provas do governo, mas das avaliações da educação básica. Mas eu acredito que seja a mesma linha. E é por isso que eu vou passar para você, e você também precisa ter em mente isso na hora que for fazer o seu texto. Quando nós vamos fazer uma avaliação de uma prova, nós recebemos junto com o pacote da prova de avaliação um roteiro. No roteiro, ele vai estar especificado cada uma das informações que eu preciso encontrar na sua prova. Tendo isso em mente, lembre-se também que eu vou receber um pacote de informações. Eu vou receber muitas avaliações. E se você facilitar a leitura, ficará mais fácil eu chegar à conclusão de que você atingiu todos os objetivos. E é por isso que sempre que possível, a informação mais importante que é solicitada, você deve colocar no início do parágrafo para que a pessoa já ache na sua prova aquilo que está lá no roteiro dela. Isso ficará muito mais fácil para ela na hora da correção e você terá uma garantia maior de que ela vai identificar que você preencheu um dos requisitos que eram solicitados de você na hora da prova. Agora que nós já falamos as informações iniciais, eu vou falar então sobre como as questões vão aparecer para você, as questões dissertativas, e como você pode treinar essas questões então. Algumas questões vão aparecer para você, o assunto, ele vai falar qual é o tema e ele vai te pedir logo em seguida o que ele quer saber sobre o tema. Então, se é o projeto político-pedagógico, vamos usar ele como exemplo. O primeiro tópico vai falar que ele quer saber de você o que é o projeto político-pedagógico. O segundo tópico vai pedir de você qual é a concepção do projeto político-pedagógico dentro da realidade da gestão democrática. E o terceiro tópico vai pedir para você para falar sobre o projeto político-pedagógico e a participação. Esse tipo de prova ele é o mais fácil na minha concepção, porque neste caso você vai pegar e iniciar cada parágrafo já dizendo: o projeto político-pedagógico é, o projeto político-pedagógico na concepção da gestão democrática é, e o outro seguindo a mesma linha de pensamento. Pode parecer estranho, parece que vai ficar pobre, mas nós temos que ter sempre em mente quem é que vai ler o nosso texto. Neste momento, o nosso texto está sendo escrito para uma pessoa que vai fazer a correção e ela vai estar buscando exatamente esses critérios na sua prova. Perceba que esse tipo de questão ele vai ser fácil para você responder se você já estudou, se você já tem o seu material de estudo, porque você já vai saber falar sobre isso. O que ele vai exigir de você mesmo é essa compreensão de quem é a pessoa que vai corrigir a minha redação. Se você tem as informações, você estudou e você tem a concepção de quem é o leitor, ela não vai ser difícil, é só você escrever um texto bem estruturado, bem claro, objetivo e uma linguagem simples, apesar de o conhecimento ser profundo. Porque eu posso sim falar do mesmo conteúdo com uma forma rebuscada ou utilizando sinônimos que dê a mesma compreensão, mas que todas as pessoas, inclusive uma pessoa que não é da área, tenha a compreensão do assunto. O segundo tipo de prova ele é mais complicado porque nós não temos como ter ideia do que a banca quer. Nesse caso, eu utilizo sempre a mesma estratégia. Essa vai ser então uma dica de como eu faço, você pode utilizar ou adaptar. Antes de iniciar a prova, então, eu utilizo o título, verifico qual é a informação e penso no enfoque que a banca quer que eu dê. Após isso, eu assinalo quais perguntas eu vou fazer para aquele tema. Neste caso, por exemplo, se ela cita apenas planejamento, mas eu verifiquei durante a prova que foi utilizado tanto questões de planejamento quanto planejamento participativo, eu já vou usar essa informação a meu favor. Eu vou fazer então algumas perguntas e as perguntas serão: o que é o planejamento? O que é o planejamento participativo? Existe uma diferença entre os dois planejamentos? Como o planejamento participativo vai ser trabalhado dentro do ambiente escolar? E
por exemplo, uma última pergunta dizendo qual é a relação do planejamento participativo e da gestão democrática. Eu faço essas perguntas para mim mesma, elas serão o meu guia. Eu simulo que uma outra questão que já trouxesse essas informações ia solicitar de mim e, por fim, eu construo meu texto respondendo essas questões, como sempre, iniciando com a informação principal já na primeira parte do parágrafo. Seguindo esse pensamento, eu colocarei então o planejamento participativo dentro da concepção de gestão democrática é isso. E utilizaria sempre esse raciocínio. Agora que você já tem essas informações, é importante que você faça uma reflexão utilizando essas informações e a forma como você constrói os seus textos. Verifique se você está utilizando a linguagem mais fácil, se você está fazendo um texto com técnica, se você utiliza algum tipo de técnica. E então vá para a segunda fase, que é a fase de dicas de português. Muitas vezes nós, principalmente pedagogos, temos uma resistência em procurar ajuda porque nós achamos que o que nós aprendemos dentro da universidade é suficiente. Mas eu quero que você saiba que as dicas dadas por professores de português para a construção de textos, a importância do segmento de raciocínio, a utilização de determinadas palavras, ela é muito importante, ela vai acrescentar. Além disso, alguns professores também fazem a correção do seu texto. Quando eu fiz a minha preparação para os textos, algumas dessas dicas, elas não foram passadas por professores porque eles fazem uma aula geral. Mas um tópico que foi muito importante para mim é a utilização de texto de outros alunos que falavam, por exemplo, de direito tributário. Foi aí que eu percebi que eu conseguia ler o texto de direito tributário e entender o assunto mesmo que eu não tenha a menor noção sobre ele. Fazendo esse tipo de análise e vendo o máximo de redações possíveis, foi que eu cheguei a algumas conclusões. Perceba que não é um caminho fácil e você não chega numa construção de um texto para o outro. Eu precisei de reflexão e também da ajuda de professores. Nesse momento, eu estou passando para você o que eu consegui aprender em relação aos conhecimentos pedagógicos. Mas se você tiver a oportunidade de ter um professor te ajudando em outros aspectos da língua portuguesa, seria o ideal. A última dica. Eu vou contar então o segredo de alguns concurseiros na hora da dissertativa para utilizar então citações e mostrar muito domínio sobre o assunto. A primeira utilização que nós fazemos então na hora da citação é: se um assunto ele aparece na LDB, nós vamos dizer que a citação ou que essa informação é tirada da LDB. Então, seguindo esse exemplo, eu iniciaria um parágrafo dizendo: segundo a Lei de Diretrizes e Bases, o currículo, e concluiria a informação. Eu sei que essa informação está lá e ninguém vai discutir com a Lei de Diretrizes e Bases. Então é por isso que eu utilizo a Lei de Diretrizes e Bases. Ou então, se é sobre a função da educação ou algo mais geral, eu vou utilizar o artigo que fala sobre educação na Constituição. Então a LDB e a Constituição eram uma das referências que eu utilizava bastante. Além disso, durante meus estudos, eu utilizava um pequeno caderno, uma folha, fazendo da seguinte forma: colocava o assunto que era cobrado na prova e em seguida os autores que eu tinha estudado ou os autores que tinham aparecido para mim durante os estudos. Para quem é lá do nosso intensivo, isso é bem fácil, porque eu coloco sempre, junto com o vídeo, também um material de apoio que tem citações de vários autores. Então eu colocava lá vários autores e um dia antes da prova eu lia aqueles autores para memorizar qual autor falava sobre qual assunto. Além disso, eu utilizava também autores que eu posso dizer que são autores chaves, porque eles falam de vários assuntos. Por exemplo, Libânio fala de muitos assuntos, então eu usava muito Libânio nas minhas provas. Se era projeto político-pedagógico, o assunto, eu usava Veiga, porque Veiga também é uma autora que é bem utilizada pelas bancas. E desse mesmo raciocínio, se durante a prova apareceu algum autor falando sobre determinado assunto, eu já utilizava aquele autor que apareceu e fundamentava a minha dissertação. Perceba que não é difícil, não é uma prática difícil se você sabe quais assuntos são abordados pela LDB e também quais são os autores que falam com maior frequência em cada assunto. É por isso que as nossas aulas, ela, além de ser construída para a parte objetiva, é óbvio, ela observa também quais são essas informações que vão te ajudar na hora da parte dissertativa. Então, as aulas sempre prevêem quais são os principais tópicos, quais são os autores que falam daquele assunto e se aquele assunto aparece na LDB ou não, e se aparece, como aparece. Perceba que essas informações são importantes
importantes para a objetiva, mas elas também já te ajudam para a dissertativa. É por isso que agora eu vou dar a tarefa para os meus alunos lá do intensivo pedagógico. A partir de hoje, se o seu concurso ele vai ser abordado parte dissertativa, você já sabe disso, você vai pegar então cada uma das nossas aulas, vai estipular 1 dia ou 2 dias por semana, de acordo com aquele cronograma que você já fez, e vai utilizar os pontos chaves e também a informação dos autores e vai construir um texto. Então, sempre no seu material vai ter quais são os principais pontos que aparecem na prova, você vai utilizar ele sempre como se fosse os assuntos que eu quero que você aborde e vai construir o texto praticando já se aquele conteúdo aparece na LDB e também quem são os autores que falam sobre aquele assunto. Se você já estiver matriculado em uma aula de redação, muito melhor, porque você vai utilizar esses temas para construir os textos e ao mesmo tempo terá alguém para fazer a correção e te ajudar com os aspectos da língua portuguesa. Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que elas acrescentem bastante nos seus estudos. Se você já é um aluno do intensivo pedagógico, poderei conversar mais e dar mais informações lá na nossa comunidade secreta. Se você não é aluno do nosso intensivo, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e se você tiver interesse, basta verificar as informações sobre o nosso espaço no link que está aqui na descrição deste vídeo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima aula!